Olá, boa noite. Eu me chamo Marília e eu sou aluna do quinto período do curso de Medicina da Unifenas. E eu já estou aqui para falar um pouco sobre o uso da estradifilina para o tratamento de pacientes com complicações da doença de Parkinson. Esse trabalho ele foi realizado por mim e pelo meu colega, o Felipe, que é estudante do quarto período de Medicina da Unimat, e pelo nosso orientador, o Dr. Guilherme, que é um médico formado pela UFMG. Bom, o Parkinson é uma doença neurológica progressiva que é considerada aí uma das principais alterações encontradas na neurologia e as suas manifestações clínicas elas vão decorrer de uma deficiência de dopamina no cérebro, que vai ter como consequência uma série de sintomas que vão estar relacionados aos distúrbios motores, como a presença de tremor de repouso, né, que vai ocorrer ali principalmente na mão, é muito comum o paciente com Parkinson, aquele tremor nas mãos. Temos também a rigidez muscular e a dificuldade em iniciar movimentos voluntários. A causa da doença de Parkinson, ela ainda não é completamente compreendida, né? Mas acredita-se que fatores genéticos, ambientais e até mesmo o próprio envelhecimento, eles podem estar ali envolvidos no desenvolvimento dessa doença. A respeito ali do tratamento, existem várias terapias hoje em dia, mas a medida mais eficaz, ela vai consistir em restabelecer totalmente ou parcialmente a transmissão dopaminérgica. Então, assim, nas fases iniciais dessa doença, nós podemos optar para a utilização da selegilina, os anticolinérgicos ou então a amantadina. Mas quando esses sintomas eles passam a ser um pouco mais proeminentes, né, mas ainda não são incapacitantes, os agonistas dopaminérgicos eles podem ser bastante úteis quando eles são usados isoladamente, né? Mas quando ali o paciente ele está num estágio mais avançado, em que a doença ela passa a afetar as atividades do dia a dia desse paciente, ou então quando a gente pode observar uma intolerância a esses outros medicamentos, a levodopa ela pode ser iniciada, né? E esse uso da levodopa hoje em dia é considerada a terapia mais efetiva, assim podemos dizer, e mais viável de todas essas. Então, assim, o padrão ouro do tratamento do Parkinson hoje em dia é considerado o uso da levodopa. Mas o uso dessa levodopa ele vai apresentar um problema, porque quando esse medicamento ele é utilizado a longo prazo, ele vai começar a apresentar no paciente complicações motoras, né? O que vai evidenciar nessas terapias dopaminérgicas para pacientes em estágio avançado uma necessidade de melhora, ou então até mesmo uma substituição desses medicamentos, né? Então, esses medicamentos, além dessas complicações motoras, eles também podem causar ali distúrbios em outros sistemas do corpo, né, como o sistema cardiovascular, o gastrointestinal e até mesmo o sistema psicológico. Então, assim, diante dessas complicações dos medicamentos existentes, né, uma terapia que faça uso de, de um medicamento que ele vai ser independente do sistema receptor de dopamina, ele pode ser uma boa opção para o paciente com Parkinson, que ele não se adaptou a esses outros medicamentos. E aí que vai entrar o uso da estradifilina, né? Porque é um medicamento que vai atuar sobre os antagonistas do receptor de adenosina A2A, amenizando ali as complicações motoras e não motoras associadas ao uso prolongado das drogas dopaminérgicas. Então, a funcionalidade ali da estradifilina, ela já pode ser visualizada em diversos estudos. Um desses estudos foi realizado com pacientes japoneses com doença de Parkinson e que apresentaram um fenômeno do desgaste com o uso da levodopa.
E aí eles pegaram esses pacientes, né, e retiraram a medicação que eles estavam tomando e depois de um tempo fizeram com que esses pacientes ele fizessem uso somente da estradifilina, sendo uma dose por dia e de 20 ou então de 40 miligramas. E aí, como a gente pode observar nessa imagem aqui do pôster, dos 426 pacientes selecionados para esse estudo, foi possível observar a eficácia da estradifilina em 60% deles. E esses pacientes, eles apresentaram uma redução das alterações motoras e do tempo off diário da, da doença de Parkinson avançada. E além disso, com o uso desse medicamento, foi perceptível também um menor efeito colateral, né, ao usar a estradifilina ao invés dos outros medicamentos para o Parkinson. Então, assim, tendo em vista o bom funcionamento da estradifilina, não só nesse estudo, mas em diversos outros realizados, e o notório crescimento ali da população idosa mundial, estudos devem ser cada vez mais realizados, né, sobre a estradifilina, né, porque apesar de nenhuma terapia não ter um efeito colateral, porque até mesmo a estradifilina ela teve, mas é bem menor em relação às outras. O uso da estradifilina ela pode tornar possível melhoras significativas na vida desse paciente.